Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma vez aqui estamos para mais uma palavra, mais uma breve palavra. E a palavra da noite desse dia, ela está ali no livro de Salmos, capítulo 95, verso 1, e Salmos 93, verso 13, que fala a respeito de entoarmos cântico ao Senhor, cantar ao Senhor, independente do jeito que a minha vida, do jeito que a sua vida se encontra, do jeito que nossa vida se encontra. Podemos até somar também a essa mensagem ali o livro de Salmos, Salmo 150, verso meia dúzia, verso 6, que diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Porém, antes de eu começar esta pequena e breve palavra, eu vou estar entoando um cântico, o cântico da nossa harpa cristã, que também pode vir a ser somado a esta palavra. O cântico ali da nossa harpa, número 310, que é cujo tema, Avante eu vou. Vamos louvar? Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele ceiarei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Aleluias! É muito bom louvar a Deus, não é? O próprio salmista fala: o que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para com nossas vidas? Está ali no Salmo 116, no verso 12. Mas aqui no Salmo 95, verso 1 diz: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação.
No Salmo 96, verso 13 diz: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Uma coisa interessante que o Senhor agora nesse momento, Ele me traz à memória, é uma situação muito linda, muito maravilhosa. Ali verdadeiramente nessa mensagem, nessa passagem, ela demonstra o verdadeiro temor, o verdadeiro amor, a verdadeira devoção, a verdadeira adoração, a verdadeira imparcialidade de um homem, de uma criação de Deus, que é feito à sua imagem, à sua semelhança, diante de Deus. E às vezes eu fico observando ela, vira e mexe, essa passagem, ela vem na minha mente, e ela está muito bem frisada, muito bem marcada na minha Bíblia. E às vezes eu fico observando, e cada vez que eu me lembro desta passagem, cada vez que eu leio ela, eu vejo o porquê de Davi ter sido. A Bíblia nos coloca que Davi era segundo o coração de Deus. Mesmo em meio aos seus percalços, mesmo em meio aos seus erros, mesmo em meio aos seus pecados, mesmo em meio às suas desobediências, mesmo em meio a tantas coisas erradas que Davi fez, mas Davi foi um verdadeiro adorador. Davi foi um verdadeiro amante de Cristo. Independente do que ele fazia, ele sempre colocava para o Senhor: Senhor, fazei de mim tudo o que tu bem quiseres. Só não retire de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Ele nunca deixou de, independente da situação que ele possivelmente viesse a estar atravessando, independente das suas circunstâncias, independente dos seus gigantes, independente dos ursos, independente dos leões, independente das suas dificuldades, independente do seu pequeno tamanho, da sua pequena estatura, do seu pouco corpo físico, mas ele foi um verdadeiro adorador. Ali naquele momento em que o filho dele, com Betseba, aquela criança gerada do pecado, gerada do erro, assim que aquela criança nasce, o Senhor, ele coloca uma enfermidade no corpo físico daquela criança. E aquela criança adoece. E Davi, quando fica sabendo dessa situação, ele simplesmente, ele põe o seu rosto em terra. E durante muitos dias, a Bíblia não especifica por quantos dias durou esta situação de Davi. A Bíblia não especifica, não mostra, não diz por quanto tempo o filho de Davi ficou adoecido, ficou enfermo. Mas a Bíblia relata que em todo o tempo que a enfermidade estava na vida daquela criança, Davi colocou o seu rosto em terra, no pó, e se vestiu de pano de saco, clamando a Deus a favor da vida do seu filho, para que Deus não tirasse a vida do seu filho. E durante muitos dias aquela situação se colocou pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites, pelas madrugadas adentro. E Davi, ele se absteve até mesmo do alimento, não se alimentando, jejuando, consagrando a sua vida, para que Deus, pela sua infinita misericórdia, pudesse ver aquela situação de Davi e pudesse vir assim, diante da atitude de Davi, a primeira atitude, porque houve uma segunda atitude de Davi. Deus se alegrou muito mais da segunda atitude de Davi do que propriamente da primeira.
Porque se Deus ele tivesse se agradado da primeira atitude de Davi, ele teria poupado a vida daquela criança. Apesar mesmo Davi naquela situação de pano de saco, rosto no pó, não que Deus não tivesse se agradado da situação, daquele momento que Davi se colocou. Mas havia um propósito. Tudo para Deus é um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Não é nunca como eu e você queremos. Não é como nós queremos. É como Deus quer. Porque a Bíblia diz que Deus faz como quer, quando quer e com quem quer e da forma como Ele quer. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. A nossa mente ela é muito pequenina, os nossos pensamentos são limitados. Mas o Senhor está sentado ao terceiro céu, de aí já mostra a grandeza do pensamento, dos pensamentos de Deus. E chega um momento em que aqueles homens que sempre estavam ao lado de Davi, entram ali naquele pavimento ali onde Davi se encontrava, naquele cômodo onde Davi se encontrava ali com o rosto no pó, de pano de saco, e eles não vão diretamente até Davi para comunicar o fato do falecimento de seu filho. Mas eles ficam no canto do cômodo, conversando entre si. Eu quero acreditar, eles estavam procurando uma maneira, uma forma de chegar até Davi e comunicar o Davi sobre o falecimento daquela criança. Porque eles não sabiam automaticamente qual viria a ser a reação de Davi. Se haveria uma aceitação da morte da criança, ou se Davi se levantaria com fúria daquela situação e pudesse vir a jogar a culpa do erro dele próprio sobre aqueles homens. Mas eu quero acreditar que, tocado pelo Espírito Santo de Deus, Davi olhando para o canto e viu aqueles homens cochichando. E Davi se levanta e pergunta para eles: a criança é morta? E aqueles homens disseram: sim, ela é morta. Eis aí a segunda atitude de Davi, e foi dessa atitude que Deus se alegrou. A Bíblia relata que Davi se levanta naquela situação, vai para os seus aposentos, toma um ótimo banho, porque Davi tinha já há muito tempo sem tomar banho diante daquela situação. Davi toma um ótimo banho, com sais, com tudo que lhe é de direito, porque ele era um rei. A Bíblia relata que Davi põe a sua melhor roupa. A Bíblia relata que Davi, ele come uma boa comida, e depois dele ter tomado um ótimo banho, colocado a melhor roupa, ter se alimentado diante de tantos dias sem se alimentar, a Bíblia relata que Davi foi para o templo adorar a Deus. Ele não deixou que aquela situação de perda de um filho lhe tirasse o momento de adoração. Ele não permitiu que as circunstâncias da sua vida, daquela sua pequena derrota, lhe afastasse de Deus. Pelo contrário, o aproximou mais ainda do Senhor. A ponto de Deus, ao ver aquela situação, Deus viu que Davi não colocou nos colos de Deus a responsabilidade de Deus ter matado seu filho, ter tirado a vida de seu filho. Não. Porque o Senhor diz que Ele é aquele que sonda mente e coração e esquadrinha o rim do homem. E Deus, vendo o coração de Davi, vendo que havia sinceridade no coração de Davi, que aquele louvor e aquela adoração que Davi estava dando ao Senhor naquele momento, foi um louvor, foi uma adoração sincera de todo o seu coração. E com isso Deus lhe dá uma oportunidade que, mesmo com a mulher do pecado, Betseba, porque aquela criança era um filho do pecado, porque Urias estava vivo, ele envia Urias para a frente de batalha, um homicídio premeditado, mesmo sabendo que Urias haveria de ser morto em batalha, porque ele tinha tomado para si a mulher que não lhe pertencia, e esta mulher
engravida, gera um filho do pecado, do erro. Porém, depois de tudo isso, Davi se casa com Betseba após a morte do seu verdadeiro marido, chamado Urias. Então Davi toma ela como verdadeiramente esposa. Porém, antes disso tudo acontecer, ela já tinha engravidado. Ela engravidou de Davi, não sendo esposa, porém deu à luz já no estado de esposa. Mas o pecado foi consumado antes de ser esposa. E Deus, vendo toda aquela situação, ele se compadeceu de Davi. E com a mesma mulher do pecado, só que já não estava mais, pois estava casada com Davi, Davi casado com Betseba, ele dá a oportunidade de Davi gerar mais um filho com esta mulher, chamado Salomão, que o haveria de lá na frente, num futuro não muito longe, o sucedê-lo no reino de Israel, e dando assim também a Salomão a oportunidade de não ter sangue nas suas mãos, porém ser aquele que haveria de construir o templo para que o povo pudesse o adorar. Quando nós não olhamos para as nossas dificuldades, quando nós não olhamos para os nossos problemas, quando nós não olhamos para os nossos gigantes, e simplesmente olhamos para Deus, é o próprio Davi quem diz: elevo meus olhos para o monte, de onde haverá de vir o meu socorro. Entenda, o teu socorro ele vem de Deus. Independente do problema, independente da situação, independente do seu gigante, independente de tudo que esteja acontecendo com você, não deixe de adorar a Deus. Não deixe de louvar a Deus. Não deixe de enaltecer a Deus. Não deixe de exaltar a Deus. Não deixe de salmodiar a Deus. Não deixe de confiar em Deus. Porque é através de todas essas coisas é que haverá de vir de Deus para a sua vida a exaltação. Porque Davi ele foi exaltado, porque primeiro ele exaltou a Deus. Davi foi honrado por Deus, porque primeiro Davi honrou a Deus. Não foi uma barganha, porque Davi sentia prazer em exaltar a Deus. Davi sentia prazer em honrar a Deus. E Deus, ele ama aqueles que o amam. Deus honra aqueles que o honram. Então que na noite desse dia, nós possamos tomar para nós esta experiência de Davi, para que Deus, ele possa gerar em você Salomão. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus santo, louvamos e bendizemos o teu santo nome, e te agradecemos, ó Deus, por mais este momento. Senhor amado, te agradecemos pelo dia de hoje, e acreditamos, meu Deus, que tu haverá de preparar a nossa porção para o dia de amanhã, porção tão quanto maravilhosa como esta que nos foi preparada para o dia de hoje. Porque, Senhor amado, se chegamos até aqui, é porque, Pai, no dia de hoje, nesta quinta-feira, tu nos concedeu a vitória, desde o momento, Pai, em que levantamos de nossas camas, até o momento presente. Até mesmo no transcorrer desta madrugada, enquanto nós ainda estávamos, ó Pai, dormindo, tu nos dava a nossa vitória, preparando, Pai, desenhando, escrevendo uma história para nós no dia de hoje, nesta quinta-feira. E já te pedimos, Pai, porque nós somos uma geração de adoradores. Nós somos, Pai, aquele que, independente da situação que venhamos estar atravessando, Pai, nós somos aquele, Pai, que não retrocedemos, Pai, no louvor, na adoração, na honra e no confessar o teu nome diante dos homens e diante dos reis, Pai. Pai, olha para nós, Pai, com olhar de misericórdia, Senhor. Olha para nós, ó Pai amado, Pai santo, como assim tu olhou para o teu Filho Jesus Cristo, Pai. Quando ali, Senhor meu Deus, uma voz do céu bradou e disse: este é meu Filho em quem me comprazo. Pai,
que tu possa nos enxergar da mesma forma, que tu possa pensar a nosso respeito da mesma forma, Pai, para que da mesma forma como Jesus Cristo foi até o final, Pai, e ressuscitou para a honra e glória do teu santo nome, nós também consigamos, Pai, ir até o final, e naquele grande dia, Pai, se já estivermos, ó Pai, tido o dano da primeira morte, nós venhamos a ressuscitar no nome do teu Filho Jesus Cristo. Porém, se ainda tivermos vida, Pai, estivermos vivos, não venhamos a ter o dano da primeira morte, mas levados, Pai, para a nova Jerusalém, Pai, nos teus braços. Pai, muito obrigado pela manhã, te agradecemos pela tarde e te agradecemos por esta noite que se começa. Continua nos abençoando, Pai. Continua, Pai, dando força aos nossos corações, para que a chama da fé, para que a chama do louvor, da adoração e da honra, para de nós para contigo, possa estar acesa, Pai. E que não venhamos a olhar para trás. E como sempre te peço, segura tu nas nossas mãos, Pai, para que não venhamos, ó Pai, nos prostrar diante deste século. Mas se tivermos que dobrar os nossos joelhos, seja para dobrar somente diante de ti, Pai, o Senhor do Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai. Muito obrigado por tudo que tu tem nos feito. Nos faça ser mais agradecidos a ti do que propriamente pedintes das coisas deste mundo, Pai. Nos ensina, Pai, ser muito mais do que um simples adorador. Fazer de nós o que tu bem assim o quiseres. Só não retire de nós, Pai, o teu Santo Espírito. Porque através do teu Santo Espírito é que nós buscaremos uma verdadeira adoração para dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia. Muito obrigado por esta noite. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Toma nossa família nas tuas mãos. Esta oração que eu te faço, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluias. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Aqui é o pastor Menezes. Deus vos abençoe. Shalom Adonai.